Primeira coisa que eles precisavam me entender. Não sou de negociata, não sou desonesto e não sou companheiro, amigo e não sou leal quando eu encontrar uma pessoa que não seja assim no meu trabalho. Eu quero dizer isso para vocês. Se vocês fizerem alguma coisa que esteja longe do meu olhar, tanto que uma das pessoas já citadas perderam o lugar com o processo. Entende? Então, era a primeira coisa que falava. Eu fui presidente, por exemplo, do CEPROMAT. Aquilo ali não era brincadeira, não. A primeira coisa que eu fiz foi, por meia dúzia, abrir 6 ou 7 inquéritos, botei 40 para fora. O Pedro disse, volta, depois eu converso com você. E depois me chamou e disse que ia fechar. E eu acho que isso foi extraordinário para Mato Grosso. Não corrigiu tudo, mas corrigiu 80%. Bom, são etapas interessantes. Primeiro emprego, um secretário de Estado de Mato Grosso. É surpreendente. E essa capacidade que o senhor mesmo disse, né, de incorporar o olhar do outro, que era muito positivo sobre o senhor, e se lançar nessa missão, né? Agora, isso é uma coragem que o senhor carrega do pai ou carrega da mãe? De quem que o senhor traz essa coragem? Quem que o senhor herda coragem dessa do pai, no sentido que meu pai era muito firme para dar passos no comércio que ele tinha. E coragem da mãe de saber enfrentar todas as dificuldades para criar os filhos. Que não são poucas, né? Não são poucas. O meu pai, que faleceu cedo, 50 anos de idade, estava num auge lá em Corumbá. E tivemos que mudar para cá, que naquela época ainda tinha radioterapia, que o elevou por 1 ano e meio ainda de vida, né? E nós convivemos, saí do internato do São José para poder dar assistência a ele. Ficamos de mãos dadas. Esse João Avelange, sempre que estava no Rio de Janeiro, ficava com meu pai, vinha. Ele tinha um amor pelo meu pai que eu não entendia. E de onde nasce a relação deles? Na época da guerra, faltou quinino. Os navios que traziam foram afundados. E o João Avelange tinha uma empresa que necessitava, empresa química, que precisava de quinino. E alguém disse que na Bolívia tinha. E que ele conhecia uma pessoa que podia conseguir isso lá na Bolívia, que era meu pai. Arranjaram um jeito de firmar com meu pai. Meu pai foi na Bolívia, trouxe o quinino, colocou no trem, entregou o quinino da fábrica e não cobrou nada para o João Avelange. Gostou do João Avelange e tal, cobrou só logo. Despesa de transporte. E aí surgiu essa amizade. Uma amizade que foi muito profunda, porque quando o papai faleceu, eu estava num hospital lá do governo, lá no centro da cidade, perto era o melhor hospital da época. E ele ficou um dia inteirinho, o papai morreu às 3 da manhã. Ele saiu 11 horas, qualquer coisa você me telefona. Quando eu telefonei, ele tomou todas as providências, foi lá, preparou, comprou o local que papai foi enterrado, no cemitério, etc. E 2 dias depois, ele foi lá em casa, me pegou na mão e levou para a casa dele e almocei com ele e ele disse, agora o seu pai sou eu. E foi. Como presidente da FIFA, ele teve 4 vezes na minha casa para ser padrinho da minha filha de casamento. Uma série de 3 posses minhas de presidente da federação. Que maravilha. Quer dizer, o sujeito presidente da FIFA, que tinha 1000 compromissos, ele deixava tudo e vinha para Mato Grosso nos prestigiar. Tio, eu gosto muito desse homem. Cumpriu essa função, né, tio? O senhor tinha que idade quando o seu pai faleceu? Papai faleceu, eu tinha 16, 17 anos, 18 anos por aí. Era um adolescente ainda. 18 anos. Eu ainda estava no Colégio São José, fazia o científico. 18 anos, 17, 18 anos por aí.
E o tempo que eu tive do Colégio São José daí por diante, eu ficava na casa do João, lá no Leblon, um apartamento de fundo que tinha, muito bom. Então, o João Avelange foi meu pai também, e trouxe a Copa. Opa. O senhor, ao longo da vida, teve a oportunidade de conviver com grandes pessoas e se tornar uma grande pessoa. E, assim como houve o João Avelange na vida do senhor foi o João Avelange na vida de muita gente também, né? Maior ou menor distância. E que hábitos e princípios foram esses que ajudaram a forjar esse Bonilha aqui, que está aqui? Bom, aqui em Mato Grosso eu comecei como chefe da Secretaria de Indústria e Comércio. O senhor tinha que idade? 32 anos. 32. É. Então, como secretário, eu sentei e a primeira coisa que eu fiz foi trazer 3 economistas comigo. O Aldo Romani é um deles. Está aí até hoje e continua meu amigo. O que aconteceu? Eu sentei, precisávamos estruturar a secretaria e eu tive que ter mais 6 meses de desempenho como agricultura, tratando da reestruturação do Departamento de Terra. Mas comecei a olhar e primeira oportunidade que tivemos, um navio que ia sair de Belém do Pará para Manaus, ou de Manaus para Belém do Pará, não me lembro, com todos os grandes empresários do Brasil, para analisar as possibilidades de investimento na Amazônia e em Mato Grosso, Sudã e Sudene. Então eu tive aqui que montar uma equipe com o Marco Canavarro, com o Canavarro, que foi presidente da Federação das Indústrias, um grupo de recém-formados, trabalharam de graça para nós. E embarcamos e tivemos um sucesso, pequenas estruturas de oportunidades que todos nós fizemos. Foi um sucesso imenso. Fui para o Rio Grande do Sul, trouxemos mais de 7 ou 10 empreendedores da época, compraram terras, trouxeram tudo que tinham no Rio Grande do Sul, puseram aqui, fomos para São Paulo, fomos para o Paraná, fomos para o Rio Grande do Sul. Esse foi o nosso trabalho do primeiro ano. Vender Mato Grosso para o Brasil. Vender Mato Grosso para o Brasil. E depois me apareceu a necessidade de salvar Ponta Porã, que era um dos maiores produtores de mate, e exportavam o mate para a Argentina, e a Argentina deixou de comprar o mate, por questões lá de política, de apoio aos produtores de mate da Argentina. E esse foi um trabalho que tentamos até da Rússia vender o mate de Ponta Porã, e salvamos Ponta Porã de uma situação muito difícil, tanto que eu sou cidadão de Ponta Porã. Que legal. E assim nós fomos borbulhando com relação... Vamos agora montar o Distrito Industrial, que foi... Mas aí surgiu um pequeno problema depois de 2 anos. Eu estava montei em Corumbá, que era a minha cidade, uma sede própria da Secretaria de Indústria e Comércio durante 1 semana, para discutir com os empresários de lá e tal. Um escritório itinerante. Itinerante. O que aconteceu, eu comecei a ficar muito popular politicamente. E tinham 2 deputados com ciúmes, etc., e começaram a fazer pressão política. Aí o Pedro Ocean... Eu tive um tio que já faleceu, era coronel, tinha uma fazenda aqui da Rondonópolis. Ele disse, olha, eu fui visitar um compadre meu e tal, então os deputados do governador e da UDN estavam reunidos para derrubar o Pedro. Que o Pedro tinha um processo na noroeste do Brasil. Tá? Aí eu contei para o Pedro e fui fazer a operação da garganta no Rio de Janeiro. Mas daí eu disse, olha, doutor Pedro, meu tio, assim, cuidado com os seus deputados. E aí fui.
E tinha o Carlos Chagas, que era um meu amigo, que estudamos juntos no científico lá. O Carlos Chagas foi famoso sim, jornalista. Sim. E o Carlos Chagas era o redator-chefe da Globo. Fui almoçar com ele. E contei esse fato, ele vai e me publica. Que loucura. Então, foi um Deus nos acuda. Eles demonstraram um apoio incondicional, desmentiram e pediram a minha cabeça. Aí o Pedro, eu nem estava falando disso, me mandou vir para cá, né? Quando ele veio para cá, ele disse: Bonilha, eles querem sua cabeça, mas eu descobri que era verdade. De maneira que eu vou te aguentando aí, de maneira um pouco politicamente aí, tá bom. E ainda aguentei 6 meses. Aí eles forçaram bastante a barra. O governador pegou um diário oficial. É o único estado que não tinha junta comercial do Brasil. E me deu: você vai montar essa junta comercial, eu vou te tirar daqui, deixar o seu vice aí, o Aldo, né? E você vai montar a junta comercial. Eu digo: pô, eu sou soldado, não tem problema não. Só que levei 7 meses para assumir a junta, porque eram inspetorias comerciais das cidades. E a de Campo Grande dava para a inspetora uma média, hoje, R$50 mil por mês. Então, eu tinha que montar o escritório da junta vinculado ao escritório do chave da junta. Mas ela ia ser uma funcionária de R$7 mil, R$8 mil. E o marido era deputado. E ele sumia com o processo de criação. Ficou 7 meses sumindo. Até que o ministro, que também era meu amigo, o ministro de Indústria e Comércio, porque eu era muito amigo da família dele, do filho dele, mandou um ofício dando prazo. Foi o único que não tinha que... Porque o sujeito é intervenção. Aí... Parou de sumir o processo. Parou de sumir o processo. Então, e teve coisas interessantes. Fui lá estruturar, né? Levei meus diretores todos, o procurador, o secretário-geral, meu vice-presidente, comigo. Ari Biancardini, Carlos Fernandes e Caramuru. Quando eu entrei na sala dela, que ela abriu, ele estava sentado na mesa dela, o deputado. Quando soube que ela ia passar de 50 para 7. Quando eu fui lá cumprimentá-lo, ele não deu a mão, disse: vocês todos são aqui. Um nome bem feio, né? Vocês saiam daqui ou eu mato vocês todos. Pegou um 38 depois. Aí todo mundo começou a tremer do meu lado e eu também. Levantamos e fomos embora. Fui com o grupo todo contar para o Pedro. O Pedro disse: mas que loucura! Eu, doutor, aconteceu. Vamos ter que resolver isso. E resolveram, aí montamos a junta comercial. Mas o Pedro não estava sabendo o que estava me dando uma compensação para sair da secretaria. Me deu, na época, R$100 mil para montar a secretaria. 1 ano e meio depois, eu pedi que ele fosse visitar a junta comercial. Quando ele entrou na junta comercial, eu havia comprado dos Estados Unidos, importado 2 arquivos eletrônicos capazes de abrigar, na época, 40 mil processos, tudo eletronicamente, A, B, C, D, então, isso numa sala, numa casa que nós compramos com recurso próprio. Eu peguei 100 mil, devolvi para o governo, comprei a casa, comprei tudo, montamos a junta e recebi um ofício do ministro de Indústria e Comércio dizendo que a nossa junta
tinha sido considerada a melhor do Brasil e queria Olha que beleza. patrocinar pelo Ministério dos Comércios que eu fosse em cada junta dizer como eu montei a minha, a nossa. O senhor virou um benchmark de junta comercial. E fui todo o Brasil fazer palestras. Tinha uma boa que nós copiamos, que era do estado do Rio, entende? Eu fui lá, copiamos tudo, mas racionalizamos. E não cumpri a lei para poder ser o mais rápido, porque nesta rápida se entregava uma firma individual em 20 dias. Eu entreguei em 24 horas. Olha que maravilha. Porque eu não cumpri a lei. A lei dizia que eu tinha 2 turmas, você entrava com um processo, eu tinha que sortear esse processo para ver se caía uma turma ou na outra. Não tem porra nenhuma. Um dia cai numa outra, no dia outra. Entrou aqui, vai para outra e assim ficou pronta, está aqui a sua pergunta. 24 horas está entregando. Mas não disse esse detalhe, né? Mas isso aí assustou, porque uma sociedade por cota eram 3 dias, uma sociedade anônima, às vezes, no mesmo dia. Olha que maravilha, né? Porque eles chegavam desesperados, porque precisava pegar o dinheiro da Sudã, e precisava desta ata registrada. Fazia de tudo para que fizemos até 10 horas da noite, só para o cara pegar um avião à noite e ir para Belém do Pará, em resposta à necessidade dele. Chamava a turma, pagava uma extraordinária à turma, cobrava dele a extraordinária, e assim fizemos a melhor junta comercial do Brasil, que eu acho que até hoje ela sustenta essa tese. Até hoje. O senhor inverteu completamente o modelo de relacionamento do Estado com o particular, né? Porque aquilo que o senhor falou, a pessoa que estava lá antes, quer dizer, colocava o Estado a serviço dela, né? Exato. Quer dizer, não podia fundar a junta porque isso implicaria perder lá uma remuneração. O senhor inverte esse racional completamente. Não, mas o detalhe, eu fui do diretor que controlava todas as juntas comerciais lá no Ministério de Indústria e Comércio. Geraldo Prado Nogueira. Eu digo, doutor Geraldo, qual é a melhor junta do Brasil? Ele disse, o Estado do Rio fez uma reforma, e a pior, todas, menos a do Estado do Rio. Esse todas significava burocraticamente má implantadas e má desenvolvidas em todas elas. Mas em proporções gigantescas, como a de São Paulo, do Rio de Janeiro, você não podia comparar, mas podia ser racional. E não era nada racional. Uma troço assim que eu fui conhecer todas elas por dentro. A burocracia acaba se perdendo nela mesmo, né? E de aprender a não fazer, eu não fiz. É isso. E a turma que eu formei, esses que eu citei, foram escolhidos pelo governador. Mas a implantação da junta foi no dedo. O Gentil Bussi, que trabalhou com o senhor? Saiu por causa do Carlos Fernandes, deixou de ser nosso procurador, e aí eu pedi ao governador que ele assumisse, porque é um menino estudioso, honestíssimo e competente. Foi um dos grandes amigos que eu tive, a despeito da nossa diferença de idade. Não, e a mim também. Ele foi um dos maiores amigos que eu tive. E quando fui visitá-lo, uma semana antes do falecimento, ele estava ainda... Ele disse, Bonilha, se você soubesse o custo, não é custo financeiro, mas o custo de sacrifício por cada minuto de vida que eu tenho. É duro, você não imagina. Eu digo, imagino, meu amigo, imagino. Você que foi o rei da minha alegria de vida, sabe? Porque toda a convivência com você foi com sorriso, até no trabalho. Até no trabalho. Ele lá tinha uma receita de longevidade que ele dizia o seguinte, para a gente viver bem, a gente precisa fazer amigos mais novos. Então ele tinha uma relação próxima com o vovô e tudo, até tinha tinha composto umas marchinhas para a mamãe e tudo isso e tal. E ele acabou me adotando como amigo também. Que bom. E como eu também atuo muito na área societária, que é o meu core de atuação, eu ia muito lá à junta comercial.
E aí sempre separava um momento para fazer isso e aprendi muito com ele, discuti muito com ele. Sou muito grato pela convivência que E tive ele com tinha uma obrigação comigo. Todo ano ele fazia lá em casa uma bagrada, bagre. E a gente convidava um monte de amigos dele e meus, todos juntos, para comer a bagrada feita pelo Gentil. Eu não esqueço disso. Sensacional, Gentil. Gentil, fica a nossa homenagem aqui a ele, né? Ele está bem, lá em cima ele está bem. Compondo e tocando, lembrando dos amigos e deixando as memórias aqui. Esse foi o homem público que foi forjado, né, tio? Mas conta para mim também, conta pra gente também, que hábitos, que princípios que foram importantes para o senhor se tornar quem o senhor tornou, né? O olhar para o estudo, o senhor na conversa, na reconstrução da história da Junta, traz muito esse racional de servir ao empresariado, porque o senhor tinha clareza que era esse empresariado que faria o Estado crescer. Como é que o senhor, ao longo desse tempo, tem guiado as decisões do senhor, a vida do senhor? A gente nunca é sozinho em lugar nenhum, né? A gente trabalha em conjunto e eu não tenho dúvida com relação a isso. Em muitos lugares, o grupo que dirigia junto comigo já veio, ou eu já encontrei. E algumas vezes eu modifiquei e outras eu convivi. Primeira coisa que eles precisavam me entender: não sou de negociata, não sou desonesto e não sou companheiro, amigo e não sou leal quando eu encontrar uma pessoa que não seja assim no meu trabalho. Eu quero dizer isso para vocês. Se vocês fizerem alguma coisa que esteja longe do meu olhar. Tanto que uma das pessoas já citadas perderam o lugar com o processo. Entende? Então, era a primeira coisa que falava. Eu fui presidente, por exemplo, do CEPROMAT. Aquilo ali não era brincadeira, não. A primeira coisa que eu fiz foi por meia dúzia, abri 6 ou 7 inquéritos, botei 40 para fora. Digo, é assim, agora vamos começar a trabalhar. Então, esse aspecto era bom, porque dava uma sintonia de trabalho, de respeito e de admiração mútua. Aquele que me acompanhava tinha minha admiração. E eles achavam que aquilo também era uma coisa muito lógica e muitas vezes longe do costume de muitas que eu convivi. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu descobria as pessoas pelo seu talento e colocava eles no lugar certo. Era uma questão de tempo. Eu vivia chamando o sujeito. Você está aí, conversava, ele não sabia que eu estava testando o camarada. Quando, esse cara não está certo aqui, chama ele para mim. Ele não está certo porque ali não é o lugar dele. O lugar dele é outro. Então, a composição de peças em função dos objetivos que você dirige, é importante isso. Segundo, eu nunca chamei a atenção de ninguém junto com outras pessoas. Mas nunca usei de autoridade nem de violência para fazer isso. Eu chamava a atenção, você está comprometendo a gente, comprometendo o trabalho. Você não pode errar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e ficar por isso mesmo. Toda uma estrutura sente uma ferida que você abre. Então, era um negócio que me dei bem com tudo, em todos os lugares que eu tive. Eu fui homenageado pelos funcionários, todos. No Sebrae eu tenho documentos assim maravilhosos de aniversário, que eles faziam meu aniversário e escreviam o que eles sentiam de mim, cada um. Eu tenho aqui um depoimento de todos os funcionários do Sebrae, dizendo o que ele sentia. Então eu
sempre procurei, esse era um objetivo interno, né? Colocar as coisas, a máquina para trabalhar, né? Porque quem trabalha são eles, a gente apenas coordena. Aí eu via no horizonte o que era importante para nós. Na junta, o que era importante para nós, a rapidez, a racionalidade, a agilidade. No banco, a recuperação do banco estava quase quebrado, estava sob intervenção, eu fui interventor pela metade do ano, eu tinha que recuperar a confiança. Primeiro texto. Segundo, mostrar na recuperação da confiança a racionalização imposta pelo banco. Quer dizer, hoje, o que tinha muito no primeiro ano era o jogo de cheques. Você dava um cheque aqui para cobrir lá, para cobrir lá, e aí você ia ficando com dinheiro. Você está entendendo? Primeira coisa que eu fiz, o BEMAT estava devendo 5 anos da IBM. Eu arranjei um jeito de pagar. A IBM pegou, transformou toda a minha estrutura e colocou todas as agências se conversando de Cuiabá, já naquela época, né? Então já acabei com essa história daqui, né? E depois fui acabando com o resto. Comecei a introduzir Alta Floresta, que fizemos uma agência própria, bonita, construída por nós. Então, na medida que estavam vendo a recuperação, eu pagava a melhor aplicação, ganhava menos, pagava mais. Então, eu cresci muito. Cheguei a aplicar 6, 7 milhões de dólares por dia. Olha que maravilha. E mais, a outra, nós tínhamos que recuperar mais ou menos uns 50 milhões de dólares. Eu deixei de recuperar uns 10. E recuperei os 40 milhões de dólares. E o banco ficou enxuto, ficou bom. E outra coisa que eu notei, nós temos uns 200 ou 300 acionistas de 70 anos de idade que fundaram o BEMAT, que tinham amor pelo BEMAT e não tiravam dinheiro de jeito nenhum do BEMAT. Como é que eu ia tratar essa gente? Então eu peguei todos esses e dava informação direta para eles. E recebia eles no meu gabinete quantas vezes eles quisessem conversar comigo. Entende? E aí fomos estruturando o BEMAT, racionalizando o BEMAT, aplicando o BEMAT. Eu tive lições fabulosas. Eu era amigo do diretor na época da Sadia. Aí meus diretores, vamos da Sadia, pegaram Você vê o seguinte, no BEMAT não tinha conta da da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, de nenhum lugar do governo. Não tinha. E você pensa que eu fui pedir para o governador obrigadão? Fui lá convencê-los. De colocar que, pô, eu vou tratar vocês num padrão igual e tal, mas sem sacanagem. E todos eles vieram para o banco. Então, todo esse somatório fez com que no terceiro ano eu desse. Eu paguei já lucro para os acionistas do velhinho, já receberam dividendos. Entende? Eu não recuperei, não consegui recuperar tudo. Porque a safadeza era tanta. E eu vou te contar uma só, né? 2. No Paraná, os caras deixaram 3 fazendas de garantia e pegaram lá 3 milhões de dólares. Quando eu fui lá pegar as fazendas, era de um cartório que tinha sido fechado e não existia fazenda nenhuma. E tinha um funcionário do banco que atestou que foi lá e visitou a fazenda. Que loucura, né? Eu não consegui prender esse cara. Era altamente protegido, porque eu não sei, mas era protegido. Outro, na Bahia, a área dele foi desapropriada pelo governo para fazer ali um lago para uma hidroelétrica.
Mas ele entrou como fazendário mesmo. Quando eu fui ver, não, está embaixo d'água. Quer dizer, são 10 milhões de reais que foram perdidos, não tinha, os caras sumiram, não existiram. Este era o que eu consegui pegar e colocar ele, meus diretores todos. Digo, olha, eu vou fazer tudo para pôr o senhor da cadeia e tomar tudo que o senhor pegou desse banco. Este cara começou a falar, quase que eu empresto mais dinheiro para ele. Era um vigarista profissional. Profissional! Mas que... Eu só caí em mim. Eu estava já apaixonado pelo cara quando ele mandou o meu diretor ficar quieto. Aí eu fiquei bravo com ele. Mas ele estava indo num romance. Então você veja o que é o BEMAT. Como é que se faz o BEMAT. E mais, eram dois grupos ali e eu do meio. Eu, um mês depois, coloquei todos os grupos lá da mesa. Digo, vocês pensam de um jeito, vocês pensam do outro, como é que? Vamos lá somar. Eles se desmoralizaram entre eles, foi uma brigalhada. Resultado, cada um ficou quietinho no seu lugar e eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, são coisas assim da junta. Qual é a junta boa que não é o Sebrae? Vou contar porque tem ilegalidades, mas eu vou contar. Quando eu entrei, era um apartamentozinho no finalzinho, lá quando você... Lá na prainha, lá no fundo, até derrubaram já esse prédio. Tinha 3 apartamentozinhos pequenininhos. Nós estávamos no 3º andar. A minha sala era isso aqui. Então, para abrir a porta, batia na sua cadeira. Era aí a porta. Tinha que bater na sua cadeira. E 6 funcionários para dar curso. E eu saí da junta para ser do SEAG, para isto aqui. Eu sentado eu não faço um negócio desse, não, de jeito nenhum.